também. Queridos, para introduzirmos essa palavra, agindo o Senhor, quem o impedirá? Nós queremos ir com vocês, e eu leio, você ouça ou acompanhe, tanto faz, como quiser, como achar melhor. No livro do Eclesiastes, o Eclesiástico, é a mesma coisa. No seu capítulo 10, versículos muito bem conhecidos. Capítulo 10, versículos de 1 ao 2. Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor no 10 do Eclesiastes 1 e 2. Diz assim: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o lado esquerdo. Ou, no mesmo sentido, o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Senhor Deus, glorificado, exaltado, seja o teu glorioso nome, Pai. Depois de tudo que aqui já fizemos e realizamos para o Senhor, e o Senhor está aqui para nos dar força, para nos dar alegria. E nós estamos aqui reunidos, depois dessa congregação linda, se reunir a oração dos 5 minutos, também tivemos tremendos e lindos louvores, uma tremenda e linda ministração. E agora, Pai, com certeza capacita-nos, unge-nos, para que também o Senhor fale através da sua palavra, fale através do seu evangelho, para que recebamos o impacto de sua glória. Por isso, Pai, te bendizemos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Eu vou repetir. Como a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia, um pouco de tolice. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Obviamente, nós sabemos que Deus não estava se preocupando, nem estava preocupado em nos ministrar sobre lados, sobre posições geográficas, sobre posicionamentos. Ele estava aqui nos dando uma linda lição sobre a opção que temos da sua majestade, da sua glória, a opção que temos para fazermos, obviamente, uma escolha correta. Então, nós estivemos ontem orando antes da vigília, no encerramento do culto, e nós falávamos, e os amados também que aqui vieram orar, foi uma bênção. E eu quero lhe dizer nesta noite que, mais uma vez, o lado direito, na destra de Deus, estão o Rei Jesus, arcanjos, anjos, querubins, serafins, seus fundamentos, sua verdade, a sua luz. E do lado esquerdo, que também é uma opção, e do lado esquerdo do Rei da Glória estão as trevas, os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, Satanás, que é o pai da mentira, para atuarem segundo a precisão e a permissão divina. Quero repetir. Do lado esquerdo estão as trevas, com o pai da mentira, com o seu grande chefe mentiroso, os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, que para atuarem precisam da permissão divina. Quantos estão entendendo isso? Amém? Então vamos prosseguir, para que nós tenhamos a dimensão daquilo que o Senhor vai nos falar nesta noite. Muito bem. Então vamos lá, para que você e eu tenhamos algo para nos ater. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2, versículos 11 e 12, está escrito:
E por este motivo, pois, é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Muito bem. Então Deus manda a operação do erro. Deus, quando a Bíblia diz que ele manda a operação do erro, ele não manda com prazer. Ele não manda com alegria. Ele manda diante da sua vontade permissiva. Ele permite a operação do erro. Para todos aqueles, ou para que todos aqueles que não deram crédito à verdade, para que todo aquele que não deu crédito à sua direita, à sua destra, se deleitem com a injustiça que está na esquerda. Se deleitem, se alegrem com aquilo que vem das trevas. É por isso, quero repetir, por este motivo que Deus lhes permite, lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, onde é que está alocada a verdade de Deus? À sua destra. O Senhor Jesus é a própria verdade, o caminho e a vida. Onde é que está alocado o reino de Deus? À sua destra, querubins, serafins, anjos, arcanjos, criaturas aladas, toda a sua majestade e glória estão alocados na sua direita. E à esquerda do Todo-Poderoso, tudo quanto é trevas, principados, potestades, dominadores, tronos, dominadores desse mundo tenebroso, estão à sua esquerda. Mas olha, ele permite a operação do erro? Sim, ele permite a operação do erro. Para aqueles que não deram crédito à verdade, se deleitem com a injustiça. Então, Deus, entendamos isso, ele permite a operação do erro. A operação, não estou falando de vitória aqui, não. Estou falando de operação, amém? Quantos estão entendendo? Muito bem, a operação do erro. Então, há uns que se inclinam para a direita por serem como vocês, sábios. E há outros que se inclinam para a esquerda por serem tolos. Então, aqueles que se inclinam para a esquerda são como moscas no unguento perfumado do ourives. São como, diz a Bíblia, não é o pastor, são como tolos manchando a honra e a sabedoria. Porque Deus, ele é Senhor absoluto e até para as trevas operarem, precisam da sua autorização, da sua permissão. Por isso ele é Deus. Amém, queridos? Por isso ele é Senhor absoluto. Então, quero repetir esses dois momentos para contrastarmos e para que entendamos o prosseguir desse momento, dessa pregação. A Bíblia diz que a mosca no unguento do perfumador, ela estraga o perfume, e o tolo, no meio da honra e da sabedoria do Senhor, mancham, maculam essa sabedoria. Aí o Senhor diz que os sábios optam para e pela direita, os tolos optam pelo lado esquerdo. Muito bem. Então, não tenha dúvida de que Deus reina e de que Deus manda e de que Deus é fiel. Então, nessa noite, eu quero ler também para que o amado entenda, para que nós entendamos o que se encontra em Colossenses 1, do 13 ao 17. Ele nos libertou do império das trevas. Então, todos nós que aqui estamos, eu vou ler e vou sequenciar com interpretações. Todos nós que aqui estamos éramos escravos, cativos e prisioneiros das trevas. Qual lado que estávamos de Deus? Esquerdo. Olha que coisa linda. Ele nos libertou do império das trevas.
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí sim, fomos transportados para o lado direito do seu amor, da sua glória, da sua majestade. E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Olha lá, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas. Atenção agora. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, quando o diabo apresentou-se para acusar Jó, ele poderia ter dito: diabo, tu estás destruído, cala tua boca para sempre. Mas não era esse o plano dele. O plano dele era deixar que as trevas, o pai da mentira, continuasse acusando os seus santos e continuasse mentindo contra o seu povo e contra a sua direita. Então ele falou: observaste o meu servo Jó, homem íntegro e que se desvia do mal. Observaste, ele interceptou Satanás e disse: observaste. Então, nessa noite, eu tenho convicção de que o Senhor, como ontem oramos, olha para essa igreja e diz para Satanás: observaste a minha igreja? Que não se desvia para a tolice, que não é como mosca em unguento do perfumador, que é sábia por optar por estar ao lado direito. Você observou Satanás, porque tudo está debaixo do seu controle. Tudo está debaixo do seu mandar. Tronos, soberanias, principados. Irmão, tudo isso trabalha para ele como ele quer, a hora que ele quer. E ele sabe que os que pendem estão ainda lá do lado esquerdo, ou se deixam transportar, se converter, ou perecerão eternamente por amarem mais as trevas, por deleitarem-se com a injustiça. Então, vamos dar continuidade. Então, entendamos nessa noite claramente o que a Bíblia nos diz. Ele é Senhor absoluto. Tudo isso, querido, existe por causa dele, por ele e para ele. É por isso que Satanás disse: vou tocar nele, posso, sim, mas não lhe tira a vida. Eu posso, mas não lhe tira a vida. Não te é permitido tirar a vida dele. Toca em tudo que ele tem. Morreram filhos, a mulher que era totalmente fora de contexto, que o amaldiçoou, inclusive, filhos que seriam contaminados, e o abençoou no seu estado último, e deixou Satanás ir até um limite. Quando ele falou para, ele abençoou Jó duplamente, pela sua fidelidade. Então, nessa noite, continue fiel, seja firme, que o Senhor te abençoará, que o Senhor te fará prosperar. E não te preocupa com as notícias. A última palavra, até hoje, a última palavra vai ser dele. Não terminou ainda não, igreja. Você vai ver e tomar um susto santo. Não terminou. A última palavra será e é do Senhor. Porque ele é. Aplaudamos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amados do Senhor, por isso é que nós temos a convicção de que optamos pelo lado certo, de que estamos do lado de sua glória, do lado dos seus preceitos, do lado dos seus fundamentos. Então não se envergonhe. E eu sei que você não se... É uma força de expressão. É para mim também. Não se sinta abatido. Não se sinta abalado por causa daqueles que prosperam nos seus maus caminhos. O Senhor dará cabo deles. O Senhor dará cabo deles. Muito bem, dando continuidade, preste bem atenção. O nosso Senhor dos Exércitos, o nosso Jeová Sabaote, é Deus de guerra. Ele é Deus da guerra. Por isso que com ele
As coisas só terminam quando ele determina. Ele deixa, ele quer nos experimentar, ele vai experimentar o seu povo até as últimas consequências nesses últimos tempos, nesses últimos dias. Então, atenção, olha o que diz, preste atenção, Gênesis, só ouça, 18, 25. Longe de ti o fazeres tal coisa. Matarias ou tal coisa. Eu vou colocar bem no sentido da linguagem bem popular. Longe de ti o fazeres tal coisa. Matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. Queridos, olha lá, longe de ti matares o ímpio junto com o justo. Epa, pastor, Deus mata? Ele é o Deus da guerra. Ele mata a igreja. Ele mata. Ele não mata o justo com o ímpio. Ele mata o ímpio. Quando o ímpio, ele percebe que não quer nada, se deleita na injustiça, não quer de forma nenhuma acordo com ele, aí disse Abraão, referindo-se a Sodoma e Gomorra, referindo-se ao seu parente que lá estava: Senhor, por favor, tu matarias o ímpio junto com o justo? Tu não farias isso porque tu és justo, tu és o juiz de toda a terra. O Jeová Sabaote, o Deus que adoramos, o nosso general, irmãos, ele é o juiz de toda a terra. Nada refoge ao seu calor, refoge à sua presença. Então, nessa noite, já discernimos que o lado direito, e no lado direito e à destra, estão as glórias, a majestade, anjos, arcanjos, querubins, serafins, criaturas aladas, a verdade, o Senhor. E do lado esquerdo, os tronos, principados, soberanias, potestades. E ali, o Senhor permite a ação para que nós entendamos que o Senhor, quero repetir, é por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Aí ele vem com matança. Em Êxodo 13, somente versículo 15, parte A, que é um versículo muito grande, Êxodo 13, 15a. Olha que coisa linda. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito. O anjo do Senhor passou a meia-noite e executou todos os primogênitos e matou todos os primogênitos da terra do Egito. Alguém diria, pastor, mas Deus fala, não matarás. Nós, porque dele é a vingança, dele é a morte. A morte está na esquerda? Está, mas só ele permite e ordena a morte. Então, olha que coisa linda, pois sucedeu que endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito. Esse Deus é amor? Ele é amor. Não há amor igual ao dele. Ele ama tanto que ele é capaz de matar aquele que tentar denegrir e tirar os caminhos daqueles que adoram ao Senhor. Fique tranquilo, não se preocupe, não terminou ainda. Preste atenção. Mateus 10, 28. Aí lá vem Jesus, aquele mesmo anjo que executou lá na terra do Egito os primogênitos. Esse mesmo Senhor maravilhoso que executou no arraial dos assírios. Quantos mil? Quantos lembram? 185 mil soldados. Ele mesmo. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que tem poder, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ele mata, ele é Deus, ele é fiel. E repito, ele é justiça. Pode ter certeza disso.
ele é justiça. Então só temais a ele, disse Jesus. Não temam, irmãos, que mata o corpo e não pode fazer nada contra a tua alma. Mas tema aquele que, além de matar o corpo, lança corpo e alma no inferno. Essa é a visão mais literal, mais simples, para que entendamos quem é o Senhor dos exércitos. Nessa noite, eu quero ainda ler com os amados, para que nós reforcemos o que está em Colossenses 1, de 13 a 17, que ele domina sobre tronos, principados, potestades, que ele dominou lá, deixou Satanás falar, repreendeu, permitiu que o diabo, a operação do erro, tocasse em Jó no que ele tinha, mas não lhe permitiu que lhe tirasse a vida. Isso é glorioso, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Desse testemunho aqui há muito tempo atrás, vão fazer aproximadamente 12 anos que eu fui operado, e aquela época foi uma provação muito tremenda, muito, muito intensa. E eu estava ali desenganado, eu falei isso aqui numa certa ocasião, desenganado, era um estado deplorável, e a minha esposa, à minha esquerda, e a igreja, tanto quanto ela hão de lembrar, e hão de se lembrar, mas ela, por estar mais próxima e ter acompanhado todo o processo. Eu vim dia lá, irmãos, numa UTI, onde, antes de ser operado, antes de passar para as mãos do doutor Silas, que esteve aqui no dia do meu testemunho, veio à igreja, antes disso, onde erraram uma aplicação de anestesia. Eu já estava realmente desenganado lá, não iriam me operar, não vou me referir ao nome, todos sabem onde eu estava. E de repente houve uma médica que entrou logo depois, pastora Hanan, amada Hanan, a quem somos eternamente gratos também, inseriu-se. E ela chegou e não viu o prontuário. E eu estava, obviamente, ali, não sabia de hora, porque em UTI não tem relógio, nós sabemos disso, né? Não tem, você não tem noção de horário. E de repente ela administrou morfina, além do que já tinha sido inserido, e eu tinha sido, por eles, houve a ingestão, e quando ela passou aquela dose, eu não sabia, eu só me lembro que, certa altura, repito, não tinha noção de horas, não tem relógio em UTI, eu comecei, eu falava, eu orava falando, eu comecei a sentir minha língua pesada, naquela... Aí eu não conseguia mais expressar, eu tinha a palavra no pensamento, eu tinha a palavra aqui, e quando eu dizia, por exemplo, Senhor Jesus, eu não conseguia me ouvir. Aí eu fiquei orando na mente, Senhor, se for da tua vontade para mim, naquele momento eu estava indo embora. Estava pesando muito, irmãos, não tinha como falar. E eu com a voz pesada e não saía nada, e eu digo só na mente, Senhor, 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 apaguei. Naquele momento, eu não sei em que horas, nós não temos noção. Eu estava num grande lago trevoso, trevas, mas eu sabia que tinha água por causa do barulho. Era uma espécie de pântano e seres estranhos, irmãos, com as piores ofensas, os piores palavrões. E agora pastorzinho de ofendendo família, igreja. E agora, cadê o teu Deus? E de repente eu ali, naquele transe, sem saber de hora, de nada, irmãos, eu comecei a ver que algo se aproximava naquele pântano. E vi uma luz muito longe, vinha se aproximando. E à medida que ela se aproximava, mais iluminava aquele lugar. E quanto mais iluminava, eu sentia que aqueles seres enlaçados, enlameados, começava a submergir naquele pântano. Aí eu percebi que era um lago enlamaçado, começava a submergir, a mergulhar, ele vinha se aproximando, mas tinha um outro ser, todo de negro, estranho, e de repente aquele ser que eu não via forma, não vi os olhos, não vi nada, era muita luz, mas havia uma espada de ouro, e ele disse algo para aquele ser: não te é permitido levá-lo. Não te é permitido levá-lo. Passou, e eu já acordei, sei que era amanhã, mas num horário, estava o Miqueias, que houve uma reconciliação,
o doutor Bernardo, que veio a converter-se do meu lado, e eles espantados me olharam, e eu fiquei olhando, e o doutor Bernardo falou assim: o senhor é pastor, né? Eu digo, sim. Ele falou, eu vi o seu prontuário. E ele olhou para mim e disse assim, você esteve bem ontem? Eu digo, penso que não, foi uma noite ruim. Ele falou, pois olha, eu vou lhe dizer, e não se preocupe em saber, não se preocupe em saber de nada. O senhor é um milagre. O senhor não era para estar vivo. O senhor é um milagre. Aí o Miqueias começou a chorar, do lado técnico e enfermagem, porque nós tínhamos em oração promovida a reconciliação dele com a esposa. Ele era evangélico, e ele começou a chorar, e eu senti que algo de estranho estava acontecendo. Foi quando o doutor Bernardo falou, pastor Afrânio, tal passagem, tal lugar diz isso. E por quê? Aí eu comecei a explicar para ele, mas antes a minha pastora tinha me dado uma Bíblia que estava lá, e eu pedi para o Miqueias pegar, e coloquei aqui em cima, ele colocou, eu digo, leia aqui, doutor Bernardo, e ele começou a ler, Bíblia, letra gigante, era outra igual a essa, letra gigante, e ele leu o que estava escrito, onde ele tinha perguntado, eu mostrei a resposta. Quando eu vi, eu estava olhando para a Bíblia, ele também, eu senti gotas pingando na Bíblia. Era ele chorando. Gotas, irmãos, eu quero te dizer que o nosso Deus não dorme. Não te é permitido levá-lo. E naquele dia eu senti que a mão de Deus operou poderosamente. E no dia seguinte o Miqueias chegou, vou te falar uma coisa que não se fala. Eu digo o que é? Deram uma morfina dupla para você. Não tem coração que aguente, pastor. Não tem coração que resista. Quando chegou o Hanan, só o Senhor é Deus. Quando chegou o Hanan e o médico que saiu e deixou o prontuário, voltaram, disseram, meu Deus, ele está vivo. Irmão, não tinha como aguentar. Só o Senhor segurou meu coração, já fragilizado, numa superdose anestésica, porque Ele é Deus. E naquela noite eu tenho certeza que o inferno ordenou a minha morte. Mas o Senhor disse não, e disse não. Tem uma igreja orando, tem um povo que adora. Tu observaste aquela igreja? Não te é permitido levá-lo. Aplaudamos esse Deus. Posso dizer como Paulo e como a igreja, eu sei quem tenho crido, irmão. Eu sei quem ele é. E eu jamais poderia duvidar sequer da gloriosa presença dele. Ali eu vi uma guerra espiritual, onde ele com uma palavra submergia demônios. E o maioral deles ficou, mas quando ele falou, não te é permitido levá-lo, só aquela luz brilhou. E depois eu fiquei pensando de dias, por que tu não te mostraste para mim? E aquela voz gloriosa, suave, a minha graça te basta, meu filho. Basta aquela luz mesmo, aquela espada linda, que era a palavra de Deus. Tenho certeza que só a palavra de Deus na minha vida obteve com a oração da igreja o socorro do Senhor. Eu tenho certeza disso. Então, preste atenção no Efésios 6:12, que foi tratado ontem na vigília. Quantos lembram? Glória a Deus. Eu quero ler só 6:12. A nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Onde é que está o mundo tenebroso? Onde é que está a força espiritual do mal? Nas regiões celestes. Onde? À esquerda do Senhor. E só os tolos se inclinam para lá. E só os tolos se dão para ouvir o que está lá. É a operação do erro, irmão. Deus permite, Deus manda, para quê? Para mostrar que aqueles que não deram crédito à verdade deleitam-se com a injustiça. Então ele diz, no 43, do profeta Isaías, no verso 13, ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar algum das minhas mãos, ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Agindo eu,
quem impedirá, diz o Senhor. Irmão, quando ele age, ninguém pode impedi-lo. Quando ele age, ninguém pode impedi-lo. Estava vindo para o púlpito celular, e é um grupo maravilhoso de pessoas lindas, gloriosas, que fazem parte de uma inteligência, para dizer para vocês assim: não acabou. Não acabou. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas. Houve um momento de decréscimo ininterrupto. Mas o Senhor sabe e operará. E eu quero te dizer, irmão, não está terminado. Não está terminado. Porque, independente disso, tu para o Senhor é notável. Tu para o Jeová Sabaote, para o general de guerra que é o Senhor, está protegido. A igreja do Senhor é a menina de seus olhos. Está chegando a hora. Eu me convenço cada vez mais de que estamos no limiar do arrebatamento. Estamos muito próximos e é hora de nos apegarmos às verdades ouvidas. Irmão, nada foge do calor de Deus. Sabe por quê? Se a esquerda, se os principados, se a potestade, se as soberanias, se os tronos, se o mundo tenebroso, se o mal que está na região celeste à esquerda estivessem sós, eles teriam autoridade. Mas eles não estão sós. Tudo está sob o seu controle. Aplaudamos o Senhor. Senhor, meu Deus, como é bom sabermos que a última palavra será sempre tua. E fiquemos atentos para os acontecimentos, porque o Senhor está atento. O Senhor é Deus. E nesse momento, Pai Santo, que a tua igreja receba uma maravilhosa visitação do teu Espírito. Creia, meu irmão, que Ele irá contigo, que Ele será contigo. E se Ele permitir, mas não haverá de permitir, que o inimigo tome conta dessa pátria, lembre-se que tu és a menina dos olhos do Senhor, que o Senhor te ouvirá, e por amor de ti, Ele vai agir em nome de Jesus.